Muito bem. Então, nós hoje estaremos dando continuidade na unidade 3 da nossa disciplina. Então, estaremos falando, na unidade 3, estamos falando sobre a lógica nebulosa. Na seção 3.1, vimos a introdução à lógica nebulosa. Na seção 3.2, veremos agora conjuntos fuzzy. Mas no caminhar da nossa aula de hoje, quando chegar mais alguns colegas, nós vamos estar... Nós fizemos as correções da atividade passada, da aula que nós tivemos a introdução à lógica nebulosa. Você lembra? Lembro sim. Foi feita a correção? Se a gente foi feito a correção, Isso. Vocês apresentaram? Acho que vocês tinham que apresentar a atividade. Chegaram a apresentar? não. Não, né? Então, nós temos aqui, para lançamento aqui, 1.500 pontos de atividades em sala para esse bimestre, né? Então, nesse contexto, essas atividades aí, hoje vamos fazer o lançamento das primeiras atividades. Então, aí a gente, daqui a pouco, depois que a gente iniciar a aula aí e tiver a parte teórica, aí nós partiremos para os exercícios. Aí seria interessante que vocês também... Aí a gente vai conversar sobre a correção dessas atividades. Tá Muito bom. bem. Então, nesta aula 9, nós veremos a seção 3.2, a questão dos conjuntos fuzzy. Então, basicamente, a definição de conjunto fuzzy. Então, o conjunto fuzzy ele envolve, basicamente, três situações, três termos, né? Que estarão definindo essa questão do conjunto fuzzy. Então, você lembra, Amos, a questão de lógica fuzzy? Qual que era o conceito inicial? Você lembra da aula passada que nós falamos sobre a lógica fuzzy? Eu lembro, tem o não fuse e A não lógica fuse. booleana, né? É a lógica booleana que recebe o valor maior. Na realidade, assim, a questão da lógica booleana só aceita 0 e 1. Já Sim. nesta nossa lógica fuzzy, nós trabalharemos principalmente em cima de imprecisão, né? Então, essa questão do conjunto fuzzy, a ideia é que nós faremos uma modelagem matemática, ou seja, faremos alguma função matemática, né? Com o objetivo de modelar a imprecisão. Então, nós vamos tentar modelar a imprecisão, que é uma característica da linguagem natural quando descrevemos fenômenos que não têm limites bem definidos. Na aula passada, nós fizemos um exemplo dessa questão dessa linguagem natural referente à questão de altura, né? Nós até falamos o que é uma pessoa alta, né? E esse contexto de alto e baixo bem referente à vivência da pessoa, a questão da onde ela vive, né? Das experiências que ela teve. Dependendo da região em que nós estivermos, uma pessoa de 1,70 m, ela será considerada alta. Em outras regiões, 1,70 m vai ser uma pessoa de estatura baixa, né? Então, nessa situação, para que estejamos, então, via uma modelagem matemática, o objetivo é que, via uma modelagem matemática, possamos modelar a imprecisão, característica muito usada na linguagem natural. Então, quando nós estamos nos comunicando, muitas vezes usamos alguns termos que são imprecisos. Então, quando estamos elogiando a comida, se está boa, ruim, é uma questão de imprecisão. Quando falamos que a distância entre duas residências, para algumas pessoas poderá considerar como próximas, a outra poderá considerar como uma longa distância. Então, essas situações, como a temperatura, né? Cuiabá, essa semana amanheceu com uma temperatura... Amanheceu não.
estava, né, com a temperatura agradável durante a semana, né, a partir de domingo. Então, essa questão da temperatura agradável, para algumas cidades, aquela temperatura era normal e até talvez um pouco mais quente que o normal. Então, nesse contexto, toda essa imprecisão, nós podemos tentar modelar via equações matemáticas, né? Para que possamos transformar essa imprecisão em um valor determinístico, um valor mais exato. Olha o exemplo aqui, ó. Um exemplo dessa questão, basicamente. Então, toda vez que vocês lembrarem lógica fuzzy, em cima da imprecisão, a gente vai usar funções matemáticas, né? Para que estejamos tentando classificar, né? Qualificar esta situação como um valor determinístico. Então, a partir desta situação da imprecisão, muitas vezes devido à linguagem natural, a ideia é que estejamos, então, a partir dessa linguagem natural, via essa imprecisão, a partir de modelos matemáticos, possamos gerar valores determinísticos, né? Tentar aproximar aí essas informações vagas, né, imprecisas, por informações mais determinísticas, sabendo que uma aplicação que rode no computador é necessário que tenha uma definição maior de questões assertivas, né, do que uma questão muito imprecisa. Um exemplo aí desse conceito de lógica fuzzy é o conceito de perto e longe. Então, essa questão de perto e longe são imprecisos e podem variar com base na realidade e experiência de vida de cada pessoa. Além disso, o contexto, né? Uma distância, se uma pessoa estiver dentro de um veículo, 2 quilômetros é próximo. Já uma pessoa que esteja a pé, ou seja, não esteja com o veículo, esteja se locomovendo apenas com as suas pernas, né? É evidente que esses 2 quilômetros já não serão tão próximos. Além disso, podemos considerar até questões climáticas do tempo, né? Um caminhar um dia muito quente, um dia de chuva, né? Isso tudo fará com que essa distância talvez fique até um pouco maior. Então, essa situação de perto e longe é uma das situações que podemos tentar classificar, dependendo do contexto. Se a pessoa estiver falando que ela está com um veículo, perto para ela, realmente os 2 quilômetros sejam próximos, né? Não é uma questão que esteja longe. E ao contrário, se ela não estiver com veículo, aí sim podemos considerar que talvez 2 quilômetros seja uma questão muito longe de ser alcançada. Então, observando as questões de perto e longe, basicamente, se fôssemos criar aí uma narrativa, aqui tem uma narrativa, né, a distância da árvore onde o mineiro se encontra, é uma questão de que uma pessoa perguntou para outra como é que faria, se era próximo ou não para chegar em uma outra propriedade, né, uma propriedade. E aí, nessa situação, essa definição de perto e longe foi usada nessa comunicação entre essas duas pessoas, uma que estava sentada no local e a outra que estava se locomovendo na região, e a procura de uma outra localidade. A comunicação foi feita essa questão de perto e longe, né? Muito bem. Para que possamos, então, lembrando, né? Então, nós estamos falando sobre conjuntos fuzzy. Então, conjuntos fuzzy é a união de objetos matemáticos, ou seja, algum tipo de função que estaremos usando, né? Para que possamos modelar a imprecisão e principalmente vinculado à linguagem natural. Então, a linguagem natural, quando vai descrever um fenômeno, como distância, temperatura, estado chuvoso, né? Todas essas situações, quando usamos a linguagem natural, ela existe imprecisão. Então, basicamente, nós temos agora aqui uma definição para que estejamos modelando matematicamente o conjunto aí de estar perto ou não de uma determinada localidade, né, ou de uma região, ou do deslocamento que estamos fazendo. Muito bem. Então, nesse sentido, olha lá, podemos mencionar o seguinte, sobre distância. Uma pessoa a pé, se locomovendo, né? Podemos citar aqui que de 0 a 50, podemos considerar que essa pessoa esteja aí próxima, né? Esteja próxima, numa distância que seja próxima.
Acima de 500 metros, já podemos considerar que ela esteja mais longe, já não vai pertencer ao conjunto desta variável linguística perto. Só que esta modelagem que está sendo feita aqui é uma modelagem booleana. Por que booleana? Porque a informação será classificada como 1, estando perto, ou 0, estando longe, né? Então, esta modelagem aqui, desta equação, apenas possibilita informar que de 0, ou seja, de 0 a 500 metros, né? Podemos considerar que essa distância seja próxima. E acima de 500, estaríamos mencionando que está distante esta distância. Mas aqui, nesta definição aqui formal, que está sendo feita por essa função, teríamos apenas um comportamento que, se a pessoa estiver a 300 metros do local, ou se estiver a 10, basicamente a aplicação responderá da mesma forma, que está próximo, né? Não vai conseguir classificar quão próximo essa pessoa está do seu destino. Certo? Então, essa é a ideia que vocês devem ter, né? Então, aqui nessa modelagem booleana, aqui nós estamos considerando a situação de proximidade no deslocamento de uma pessoa. Se a pessoa tem que deslocar até 500 metros, nessa modelagem aqui, podemos considerar que a distância seja próxima, né? É evidente que, como eu mencionei, se a pessoa estiver a 5 metros do destino ou a 500, nesse tipo de modelagem vai classificar como estando próxima, não vai conseguir demonstrar aí o quão próxima essa pessoa esteja. Aí teremos que quebrar em mais espaços aqui para que pudéssemos qualificar dessa uma forma mais aproximada. Só que na características da lógica booleana que está sendo feita essa modelagem, na qual teremos apenas 0 e 1, nesse contexto aqui, podemos afirmar que não teríamos como, né, qualificar o quão próximo está esta pessoa do seu destino. Se fôssemos criar um gráfico sobre esta situação, o gráfico seria a seguinte situação. Nós temos aqui a situação do perto, né, o conjunto das distâncias próximas, de deslocamento de uma pessoa a pé, indicando o seguinte, que de 0 até 500, todos os valores que estão de 0 a 500 são considerados como próximos a serem feitos por uma pessoa, né, a pé. Então, entre duas localidades em que uma pessoa esteja deslocando, na qual ela precisa deslocar de 0 a 500 metros, podemos considerar que essa distância seria próxima para deslocamento desse indivíduo. E acima disso, no nosso gráfico aqui, todas as distâncias acima de 500, ou seja, a partir de 501, seria já uma distância que não seria próxima. Então, se nós observarmos aqui de 500 a 501, a diferença seria muito pequena, de 1 apenas, já podemos qualificá-lo como sendo próximo ou distante. Então, nessa situação, poderíamos aqui observar que teríamos dificuldade na interpretação. Então, se um sistema computadorizado fosse analisar essas distâncias, poderíamos então mencionar aqui de 500 próximo, 501 distante. Então, nesse sentido, não existe a informação de que está atenuando a situação apenas ali em um metro, podemos considerar que já está distante. Então, a questão de corte aí, ela é pontual quando usamos a modelagem booleana, verdadeiro ou falso. Ou está perto ou está longe. No contexto da lógica fuzzy, poderemos implementar esta situação aí de uma maneira diferente, na qual poderíamos estar classificando, né, o perto, ou seja, qualquer coisa localizada a 100 metros de distância ou menos é considerado 100% perto, ou seja, está totalmente perto. Qualquer coisa localizada entre 100 e 500 vai ficando gradativamente menos perto, pertencendo a cada vez que o conjunto mais perto, né,
vai se aproximando. Então, nessa situação de 100 a 500, podemos ali classificar a variação do mais próximo desse conjunto perto. E acima de 500, aí sim, considerando que já não está mais pertencendo às distâncias próximas a serem resolvidas, né? Então, qual a ideia aqui? É que estejamos criando um gráfico em que vai se atenuando, né, a distância. Conforme esse gráfico, há este declínio, né, que vocês estão vendo aí, que obtém o auge dele ali em 100. Então, de 0 a 100 é totalmente pertencente ao conjunto dos pertos, ou seja, 100% de pertinência nesse conjunto perto. E a partir dessa situação, começa-se um declínio da distância próxima. Então, podemos considerar que aqui, chegando em 500, conforme mais próximo está chegando em 500, menos será o grau de pertinência sobre o conjunto perto. E isso é obtido via esta equação aqui. Eu vou fazer um exemplo para vocês tentarem entender aí o que eu estou falando. Tá? Só um momentinho que eu vou abrir aqui o Excel, para que eu possa demonstrar isso que nós estamos conversando aqui. Então, vou transferir aqui para o Excel. Muito bem. Então, aqui o X, vocês estão vendo Excel aqui, o X em questão que está aqui na tela, equivale à distância que está sendo percorrida nesta função. Então, a função P, quando eu coloco o X ali, esse X, nesse valor de X, eu tenho que estar informando uma distância. Então, por exemplo, se eu falar aqui, o X em questão aqui, o X for igual a 100, então X igual a 100. Vou diminuir um pouquinho aqui. Qual seria o resultado do cálculo com X igual a 100? Qual seria o valor aqui que eu tenho que preencher neste campo aqui? Me ajudem aí. Hein, Amos? Qual seria o valor? Se eu falar que eu estou passando para esta equação aqui, o x igual a 100, qual vai ser aqui a definição do conjunto? Lembrando que o conjunto perto, né? Deixa eu até pegar aquele gráfico lá para ficar melhor ainda para vocês olharem. Opa. Muito bem, realizando então, usando esta equação aqui para definir. O 100, se o x fosse 100, a distância 100, qual seria o valor que eu vou preencher aqui? Vamos facilitar. Primeiro vamos fazer 10. Qual seria o valor a ser preenchido? Você está considerando a distância de 500 metros? Não, essa é a equação aqui. Eu quero que vocês, lembrando que você tem que olhar esse x aqui, eu estou considerando uma distância. Se eu falar para você que você vai ter que, você quer andar você quer chegar num local aí, esse local está a 10 metros, você andando, né, uma distância de 10 metros. Esta equação aqui que está sendo feita, essa equação, essa modelagem matemática, ela vai produzir um cálculo que vai nos responder se essa distância que nós vamos percorrer, ela pertence totalmente ao conjunto das distâncias próximas, que no caso o conceito de perto ali, né, uma distância que será considerada próxima, ou não, ela não vai pertencer a esse conjunto, ou qual será o grau de pertinência que ela pertencerá a esse conjunto. Então, nesse sentido, falando que você tem que andar 10 metros para chegar ao seu destino,
usando esta inequação aqui, qual o valor que eu vou preencher aqui? Esse... 490? Não. Por que 490? É 10. Não, você está considerando a distância total é 10. 10 metros. 10 metros. Aí você vai olhar aqui, ó. X. Então, Lembra, 9. lembra que o X aqui é o 10, correto? Sim. Então, substituindo aqui, esse X aqui você vai ler como 10. 10 é menor que 100? Sim. Sim. Então, aqui tem uma setinha apontando o valor que você vai ter que preencher. Então vai ser 90. Não, aqui não tem um? O que eu estou confundido? Ah, É, o que eu estou entendendo, é o valor comparado à distância. esse um aqui? Sim. Não, esse um é o grau de pertinência do conjunto. Nós estamos falando sobre conjunto, né? Então, aqui é o conjunto, no caso do conjunto, das distâncias da variável, né? Da variável linguística, certo? Então, nós estamos criando aqui a ideia, o conjunto da distância da variável linguística perto. Quando você fala perto para alguém, aquele conceito, a pessoa perguntava assim, eu quero chegar, por exemplo, eu quero ir ao shopping. Você está perto já do shopping. A questão perto, o termo perto é que nós estamos modelando. Então, quando a gente fala perto, na nossa cabeça, nós temos uma ideia de distância, correto? Sim. Essa ideia de distância na nossa cabeça, que a gente tem o termo perto, nós consideramos uma distância aleatória. Só que no computador nós não podemos usar esta referência aleatória, nós temos que modelar isso matematicamente. Então foi modelado aqui, e se a distância for menor que 100, ela receberá o grau de pertinência 1. O que 1 significa? 1 significa que ele pertence 100% ao conjunto da distância da variável linguística perto. Então, se o seu agente inteligente, vamos imaginar que estivesse provendo um robô, e esse robô vai fazer uma entrega. Aí ele viu lá no GPS que a entrega que ele vai fazer é a 10 metros do restaurante. Então ele vai saber que ele está perto de onde ele vai entregar, né? E até mesmo caso fosse usado, por exemplo, uma ligação para o local destino no qual faria a entrega daquela alimentação. Então a pessoa responderia que está perto. Eu estou perto aqui. Então nós estamos apenas fazendo, né, a modelagem desta variável linguística perto. Então o que é o perto? Se aqui deu 1, então nós falamos que este 1 indica o seguinte, que essa distância ela pertence 100% ao conjunto das distâncias da variável linguística perto. Não sei se você conseguiu entender, Amos. Sim. Agora posso dizer que esses 100 metros, a gente vai tirar o 10 que é o valor de X no 100 e a gente vai achar a porcentagem que é 90%. É isso? Isso, você está falando do segundo aqui, né? Sim. Então vamos lá, vamos tentar fazer o segundo. Então vamos imaginar que você tem esse robô tem uma entrega uma entrega aí de uma encomenda de alimento de um restaurante, e que a distância que ele vai percorrer será de 150 metros. Então, qual vai ser o grau de pertinência desses 150? Via a equação aqui. Então, o que nós temos que olhar? O x é 150, correto? Então, se ele é 150, a gente vai substituir aqui o x. X é menor que 100? 150 é menor que 100? Não é menor que 100, correto?
Não é menor que 100. Aí nós vamos olhar agora aqui, na segunda linha. 100 é menor ou igual a x, que é menor que 500. É só substituir esta informação. Então seria o seguinte. Cento e 50 menor que 500. Não é isso aqui que a gente teria que ler? Ó. Essa informação que eu estou fazendo aqui é substituindo o x por 150. Não é isso aqui? O x não vale 150? Então, nessa inequação aqui, eu vou ver 100 menor ou igual a x. X é 150, é menor que 500. Isso aqui é verdadeiro? É verdadeiro. Verdadeiro, muito bem. Então, isso aqui é verdadeiro. Correto. Então, se é verdadeiro, eu tenho que fazer esta equação aqui. O que compreende essa equação? Nós vamos colocar 500 menos x dividido por 400. E o x, 500 menos 150 dividido por 400. E agora, quanto que isso vai dar? Vai dar aqui 350 dividido por 400, que vai encontrar qual valor? Zero vírgula. Deixa eu procurar calculador. Calculador tá travando. Zero vírgula 88, 87. Isso, então deu 0,875, correto? Sim. Então, esse resultado que apareceu aqui, isso significa o quê? Que essa distância aqui para o computador, ele não é 100% perto, não é verdade? Não é 100% próximo. Mas aqui, nós podemos considerar que ele está a 87%, né? 0,5 mais próximo. Então, o que nós podemos considerar? 10 metros, é evidente que é mais próximo, né? Do que 150. Mas até nós podemos observar ali que ele aumentou em 87,5. Então, aliás, desculpa, a porcentagem diminuiu para 87,5. Isso indica, então, que ele não é 100% pertencente à distância da variável linguística perto, não é perto, mas não está próximo de ser perto. Como nós podemos agora substituir? Vamos agora fazer o seguinte, o x agora vai ser igual a 400 metros. Quanto que vai dar aqui o resultado de 400 metros para que saibamos qual é o grau de pertinência que ele pertence ao conjunto das distâncias, né, referente à variável linguística perto.
Então, primeiro, nós vamos ter que fazer a equação aqui, é simples, é a mesma coisa. Vai estar caindo nesta situação aqui. Por que que vai cair nesta? Porque nós estaremos verificando isso aqui, né? Que é 400. Isso aqui é verdadeiro, faz parte, né? Esta daqui é a condição que está sendo aceita. Muito bem, fazendo o cálculo aqui é substituir o x pelo 400. Assim. Aqui vai ficar 100 dividido por 400. Dá quanto? 0,400. Aqui 0,400? Eu tô falando de cabeça. Não, 0,25. Então, se nós observarmos isso aqui, então nessa situação agora, ele só vai estar 25% pertencente ao conjunto das distâncias da variável linguística perto. Então, o que acontece? Ó, o 400 está aqui. Então, se nós observarmos aqui no gráfico, ó, ele encosta essa linha aqui, indica as distâncias que estão se afastando do conjunto do perto. Então, 450 eu já posso qualificar que 450 ainda pertence ao conjunto das distâncias próximas, né? Entretanto, só tem pertinência de 25%. Então, a pertinência dele é menor. Já podemos considerar realmente que 150 tem uma pertinência mais adequada. Então, mesmo ele pertencendo ao conjunto das distâncias próximas, mas ele está se afastando, né, dos 100% desse conjunto. Isso serve para qualquer outro valor. Eu posso colocar um outro valor aqui. Por exemplo, se eu colocar x igual a 405, por exemplo. 405. Então, a mesma situação vai acontecer, vai estar entrando naquela equação. Vai ser verdadeiro, porque aqui agora é 405. Vou substituir os valores, como fiz nas demais equações. Agora ficará aqui quanto? 95 dividido por 400. Vai dar quanto? Vai dar 0,2327. Então, o que a gente consegue ver aqui? Que eu consigo estar qualificando o afastamento desse conjunto de forma gradativa, né? Eu consigo qualificar aqui o quanto a diferença é mínima, né? Mas existe de 400 metros para 405. Então, já podemos ali, de forma mais tranquila, né, de menor impacto, indicar que estamos nos afastando da distância consideradas próximas. Entretanto, é pequena a diferença se considerarmos o 25%. Então, está ali está próxima, né? Então, está se afastando, mas podemos considerar que é uma pequena diferença entre esta diferença de 5 metros por 400. Então, o objetivo aqui é considerar, então, a questão da imprecisão, mas tentando, a partir dessa modelagem matemática, mostrar o quanto estamos nos afastando da distância próxima, mas gradativamente informando isso, não de uma forma abrupta, como foi feito se nós usássemos apenas a lógica booleana, ou pertence ou não pertence ao conjunto, somente isso poderia ser informado. Nesse contexto aqui, de forma gradativa, essa distância vai sendo informada que está ficando cada vez mais distante da distância próxima, né? Então, conseguimos aqui gradativamente informar que 150 pertence ao conjunto das distâncias próximas, já está, não é 100% pertencente a esse conjunto, como 400, como 405 e assim por diante. Como também, se eu falar que o x for igual a 600, qual é o valor que será preenchido aqui? Para o x igual a 600. Olhando nessa equação aqui.
600 menos x vai sobrar 100. 100 dividido por 600. Deixa eu ver. Não, olha só. Aqui, ó, são 3 linhas que você tem que olhar. O valor de x é 600. Em qual dessas equações ele vai estar sendo aceito como verdadeiro? Aqui, eu verifiquei aqui, ó. Eu tava com essa dúvida para fazer essa pergunta. Primeira coisa, a gente tem que procurar o valor verdadeiro. Isso. Por exemplo, aqui, ó. A primeira informação que ficar verdadeira, nós vamos considerá-la, tá? Então, por exemplo, na primeira comparação aqui, ó, tô vendo a primeira aqui, x menor que 100. Ó, 150 é o x, correto? 150 é menor que 100? Isso é verdadeiro ou é falso? Falso. Falso, muito bem, certo? Falso. Agora eu olhei aqui. 100 é menor ou igual a 150, que é menor que 500? Verdadeiro. Já, a partir disso, já faço o que está sendo pedido aqui, tá? Nessa outra situação aqui, a mesma coisa tem que fazer. Coloquei 400, é menor que 100? Não é menor, né? Falso. Então, não é menor. Muito bem. Como também aqui foi feita a mesma situação, ó, só que aqui foi 405. É falso também. Nessa situação que nós temos que verificar. A primeira verificação é essa equação aqui, ó, x menor que 100. Então, vou colocar aqui 600 menor que 100. Sim. Isso aqui é? Falso. Falso. Muito bem. Agora, nós vamos colocar aqui a outra inequação. Então, aqui. Falso. 150, 100 é menor ou igual a 600, que é menor que 500? Isso também é? Falso. Isso é falso também. Aí vamos na outra lá, a última equação, ó. X maior ou igual a 500. Então, 600 é maior ou igual a 500? Sim. Sim, né? Então, aqui é o verdadeiro. O que eu tenho que fazer aqui? Qual vai ser o valor que eu vou atribuir? 600. Não. X, ele encaixou nessa equação, correto? Sim. Você percebeu que quando esse primeiro aqui que nós fizemos, deixa eu até baixar isso aqui. Opa. Então aqui nós fizemos também o mesmo teste. Nós colocamos aqui os 10 é menor que o 100. Aqui foi verdadeiro. Ele é menor do que o 100. Quando nós fizemos isso, o que nós preenchemos aqui? Ó? Opa. 10 menor que 100. Verdadeiro. O que nós preenchemos aqui o resultado? Não foi 1? Por que foi 1? Porque o 1 é o que nós temos que preencher. Porque, olha lá, por essa modelagem matemática, 10 metros, dessa modelagem de conjuntos, de distância, 10 é menor que 100. Então, eu tenho que preencher quanto? 1. Está vendo aqui 1? Por isso, nós preenchemos que a resposta para a distância de 10 metros seria 1, ou seja, 100% pertencente ao conjunto das distâncias próximas, da variável linguística perto. Porque quando nós falamos perto, se falar que está a 10 metros, ele é perto, totalmente pertencente a esse conjunto. Quando nós fizemos o inverso aqui e verificamos o seguinte, analisamos que o 150 não se encaixa aqui nessa situação da distância perto, próxima, né? Então, é falso. Ele se encaixou agora aqui, ó. 100 menor ou igual a 150, menor que 500. Isso é verdadeiro.
É esta inequação aqui que nós estamos olhando. Por isso, nós fizemos este cálculo. Ó. Observe, este cálculo que eu estou selecionando aqui da planilha é o que está aqui na imagem, que é 500 menos x dividido por 400. Este x aqui eu vou substituir por 150. Fazendo isso, eu consigo obter aqui o valor aqui de 0,875, que é o grau de pertinência dessa distância pertencer ao conjunto das distâncias próximas. Assim eu fiz com os demais que se encaixaram nesta informação aqui, de estar nessa segunda inequação. Muito bem. Agora, esse 600 que eu estou aqui, o x, se encaixou maior ou igual a 500. E esse aqui foi aceito como verdadeiro. O que eu devo preencher, então, para o cálculo? Qual o valor que eu vou preencher? 0. Isso. Então, aqui ele é 0. O que esse 0 indica? Que ele não pertence, esse 0 aí que nós fizemos, indica que 600 metros não pertence ao conjunto da variável linguística Próximo. Longe. seria longe, né? Longe. Eu tava confundindo. Agora eu entendi. Por exemplo, o valor que a gente está buscando é o valor desconhecido, que é x com o valor 1 e 0. Sim. Então, quando a gente não acha o valor 1 exatamente, a gente faz a conversão, que é o valor de x menos x sobre o valor... 400 aqui no caso, né? 400 no caso, eu entendi isso. Agora. Então, nesse sentido, por isso que a gente fala que tem que ter uma modelagem matemática. Quando é feito dessa forma, se fôssemos estar programando esse nosso agente inteligente, ele conseguiria, por essa situação aí, estar aí definindo e mostrando, né, o distanciamento da questão do conjunto próximo, mas de forma não tão apenas se nós fizéssemos na questão da lógica booleana, em que falamos que 500 metros é perto, 501 é longe. Então, essa situação aí de 0 e 1, ela fica difícil de qualificar quando existe apenas vamos dizer assim, gradativamente, um afastamento dessa questão da distância próxima, né? Então, aqui é mais para que esta imprecisão, né, dos valores ali possam ser qualificados o quão essa distância pertence àquele conjunto. Então, por isso, podemos qualificar que 405, ele pertence 23,27%, 400, 25%, então estão próximas essas duas distâncias, né? Só que 405 está mais longe. E esse 150 metros, no caso aqui, está com 0,87, seria mais próximo que os demais, né? E quando informamos um valor que seja superior aos 600, a partir de 600 metros aqui, que foi informado, todos os valores que forem passados aqui serão considerados que estão distantes, tá? Então, basicamente, isso aqui serve para que estejamos mostrando aí, de forma mais atenuada, o quanto as distâncias, nesse sentido, nesse exemplo aqui, o quanto as distâncias vão se afastando, né, de forma mais gradativa, sem que haja uma ruptura de 0 e 1, né, ou seja, eu vou via porcentagem informando o quanto eu estou próximo ou não daquele destino, tá? Muito bem. Este é o primeiro exemplo de distância. Então, nós podemos modelar qualquer tipo de situação, até questões salariais, vamos dizer assim, né? Então, caso nós desejássemos aqui fazer uma configuração de questão de salários, por exemplo. Então, nós fizemos aqui de próximos, né? Vamos considerar a questão salarial. Então, suponhamos que um profissional especialista em lógica fuzzy esteja empregado
ganhando um salário de R$ 5.000 mensais. Ao receber uma oferta para mudar de emprego, ele pensa que está bem empregado, mas até poderia trocar de emprego se a oferta fosse boa. Então, a ideia aqui, a pessoa já tem um profissional aí da lógica fuzzy, seja formado em ciência da computação, ele tem um salário de 5.000 mês. E ele acha que é um bom emprego, está ganhando relativamente um salário adequado. Só que ele não sairia do emprego atual por menos do que ele ganha, evidente, né? Quem não vai receber por menos. Mas talvez saísse para ganhar mais, dependendo das condições. Certeza, na cabeça dele, se ele receber uma oferta superior a 8.000 por mês, ele sairá dessa empresa. Mas até esse valor de 8.000, ele vai analisar as vantagens dessa mudança. Possivelmente questões de logística de transporte, quanto a pessoa vai ter que deslocar para chegar nesse local, a questão do horário de trabalho, né? A questão se vai viajar ou não. Então, essas outras variáveis, elas são analisadas se a oferta salarial for acima de 5.000 até inferior a 8.000. Agora, se a proposta de trabalho for superior a 8.000, ele automaticamente mudará de emprego, tá? Então, vamos fazer agora a mesma atividade que fizemos com a questão das distâncias, agora com esta outra modelagem. Agora a modelagem deste salário, né, dessa oferta de trabalho, para saber se ele mudaria ou não de emprego. Esse profissional mudará ou não de emprego e qual a chance dele mudar, dependendo dos valores que forem sendo informados. Muito bem. Então, vamos aqui analisar. Aqui é a questão do salário, né? Então, nós estamos olhando aqui a questão do profissional mudar ou não de salário, né? de emprego. Mudar ou não de emprego. Muito bem. Então, vamos imaginar que o salário desse indivíduo é 5.000. 5.000. Mas vamos imaginar que ele receba uma proposta, né? Então, essa proposta dele... Então, só vou colocar aqui, para que nós estamos modelando isso? A questão desse profissional trocar de emprego, né? Trocar de emprego. Vamos imaginar que a proposta inicial, alguém lá passou e fez uma proposta dele para ele ganhar R$ 4.000. Qual vai ser a chance dele mudar de emprego com este valor de R$ 4.000? Porcentagem nenhum. Exatamente, é zero, né? Por que é zero lá? O X menor que 500, menor que 5.000. 500. Menor que 5.000, né? Então, ou seja, ele não vai mudar de emprego. Então, é zero a chance de mudar de emprego, né? Se aceitar essa proposta, né? A chance de trocar de emprego por um salário de 4.000 é de 0%. Tem chance, né? Então, não vai mudar por 4.000. A modelagem até nos ajudou aqui, porque o X, o 4.000 é menor ou igual a 500, é menor que 5.000, desculpa, é menor que 5.000, então, lógico, ele não vai aceitar. Vamos agora imaginar um X equivalente a 7.000. 1.900. Vamos fazer dos 7. Depois a gente vai fazer dos 7.000 aqui que você falou. Então, muito bem. Vamos então fazer agora o cálculo para este valor aí. Qual é a chance dele mudar de emprego com uma proposta de R$ 5.900?
qual seria aqui? Ele vai se encaixar nesta aqui, não é verdade? Ó? Vai encaixar na segunda. Na segunda lá, 5.000. 5.000. X é inferior a 500. Essa aqui é verdadeiro. Verdadeiro. Muito bem. Se é verdadeiro isso aqui, nós faremos a equação que está ali descrita. Qual que é a equação? É x menos 5.000 dividido por 3.000. Agora é só substituir. 5.900 menos 5.000 dividido por 3.000. Vai dar isso aí. Pode abrir o calculador e fazer. Dá 0,3%. Isso, muito bem, deu 0,3. Que é 3%. Na realidade, 0,3, a chance dele mudar, ó. Então, a chance de mudar de empresa é de 30%. 30%. 30%. Agora, vamos lá. Essa 7.000. 7.000 vai se encaixar. É verdadeiro. Exatamente. Na segunda também. Muito bem. Então, vamos fazer agora para o 7.000. É a mesma coisa, x menos 500. Agora, 7.000 menos 5.000, desculpa, 5.000 dividido por 3.000, vai dar quanto? Hum, 66%. Vai dar um monte de 6, né? 0,6666. Vou colocar 7 aqui para fechar. Então, muito bem. Agora, então, qual é a chance de ele mudar de emprego? A chance, ó, veja que a chance subiu bastante, né, com essa proposta. A proposta é de 66,67%. Então, subiu bastante essa porcentagem. Com 7.000, ele já está balançando aí para mudar de empresa. Agora, se a proposta for de 8.000, a chance é 100%. exatamente. Por que é 100%? Nós comparamos primeiro. Fizemos a primeira comparação. No caso, 8.000 não é menor que 5.000. Não é menor nem igual a 5.000. Então, essa primeira aqui, é lógico que essa aqui é uma condição que é falsa. Muito bem. Fazemos a seguinte, que é 5.000 menor que 8.000, que é menor que 8.000. Também é falso. Condição falsa, né? E por último, 8.000 é maior, né? Ou igual a 8.000. É isso aqui, ó. X maior ou igual a 8.000. Então, isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro. A condição é verdadeira. Então, para ser verdadeiro, eu vou olhar aqui. O que é para preencher? 1. Né? 1. Isso indica esse 1 aqui
indica que ele vai mudar de empresa, né? A chance dele, com essa proposta de 5 mil, a chance de mudar de empresa é de 100%. Com certeza, se ele receber essa proposta de 8 mil, ele vai estar mudando de empresa, tá? Então, essa que é a nossa informação por essa modelagem que foi formada por eles ali. Nós conseguimos, a partir disso, fazer esses cálculos e até verificar qual é a chance dele mudar de empresa. Então, conforme os valores que forem sendo passados aqui, então, variando de 5.001 até 7.999, todos os valores que vierem nesta faixa aqui, vai ter uma chance dele mudar de empresa. Evidente, se for 5.001, a chance será menor do que os 30%, desse valor aqui referente a 5.900. E 7.999 vai ser uma probabilidade, a chance dele mudar de empresa será também relativamente alta, né? Evidente, acima disso, ou seja, com uma proposta de 8 mil, aí é 100% de chance que ele estará mudando de emprego. Bem tranquilo, né, Arcos? Agora eu entendi. Ah, ótimo. Então tá tranquilo agora, né? Então você vê que a equação é simples, é só analisar o que está acontecendo. Agora, até esse exemplo aqui de mudar de emprego fica até mais fácil para verificar como que a gente pode tirar uma probabilidade da pessoa mudar de emprego via as possibilidades dele receber essas propostas, né? Fica mais simples. Muito bem. Seguindo aqui, então, as características do conjunto fuzzy, basicamente, então, como nós já vimos agora ali, tudo que nós vamos calcular ficará entre 0% até 100%. Foi isso que nós fizemos agora há pouco, tanto referente às distâncias, quanto a essa questão desse último exemplo do profissional mudar de emprego via uma proposta salarial dentro de alguns valores ali que foram estabelecidos. Nesse contexto, a partir daquelas propostas salariais para esse profissional, é calculado a chance dele mudar de emprego. E todos esses cálculos que faremos com a lógica fuzzy serão qualificados e classificados via essa porcentagem. Então, sempre estará variando de 0 a 100. Então, um elemento do conjunto fuzzy pode ser definido para fins de processamento como um par de UG, sendo U o valor descrito do elemento e o G o grau de pertinência de U ao conjunto fuzzy. Então, qual é a ideia aqui? Vou só voltar aqui para a gente usar esse exemplo, se fôssemos aqui qualificar. Então, usando aquele formalismo lá da definição do conjunto fuzzy, poderemos fazer o seguinte, que ele é um par, né, das informações. Então, aqui, por exemplo, eu poderia citar deste par aqui, o G, eu faria o seguinte, estaria definindo que o aqui em questão é um 4.000 e o G é o grau de pertinência deste elemento pertencer ao conjunto aí da mudança de emprego. Então, a chance de mudar de emprego com 4.000 é 0. Então, este é o par ordenado deste formalismo. Então, de 400, o grau de pertinência dele mudar de emprego é 0. Aqui, para este valor referente aos 5.900. Então, aqui faremos a mesma situação. O G, né? Sendo que este valor aqui chegaria ao seguinte resultado. 5.900 é o valor U, e o G é o grau de pertinência calculando. Então, seria 0, para não ficar igual aqui, 0,3. Tá? Então, isso aqui é o valor que estaremos aqui colocando para esse formalismo, para esta informação desse par ordenado, né? Em que U é o valor do elemento de X, né? Ou seja, o que está sendo passado para o modelo, e o G aqui em questão é o grau de pertinência que foi calculado para este U. Então, aqui também, podemos fazer a mesma situação. Colocaríamos aqui U de G, seria equivalente, então, a 7.000
E o grau de pertinência dele pertencer seria de 0,667, por exemplo. E por último, não no menos importante, também podemos demonstrar essa outra situação aqui, em que o G, nesse contexto aqui, passando o valor de 8.000, o grau de pertinência seria 1, a mudança de emprego seria então de 100%. Então, esse formalismo aqui, possivelmente possa aparecer aí dentro de alguma questão. Vocês farão, não, vocês não farão a prova de proficiência, mas vocês poderão fazer a prova do ENAD, e o próprio livro também de vocês aí pode ter esse formalismo, né? A identificação de U e G. Vocês já vão saber que o U refere-se ao valor que está sendo passado ao modelo, e o G em questão aqui é o que foi calculado de pertinência, o grau de pertinência calculado para este U. Lembrando que toda a lógica fuzzy, então, estaremos sempre qualificando se o elemento pertence ou não ao conjunto via as probabilidades do grau de pertinência. Então, o grau de pertinência estará variando de 0, ou seja, aquele elemento não pertence àquele conjunto, até 100, que ele pertence e ele pertence totalmente àquele conjunto. Nesse contexto aqui, 0, nesta modelagem aqui, é a chance dele mudar de emprego. Então, ele é 0 a chance, é 0% de mudar. Então, não pertence ao conjunto de troca de emprego. A partir de 5.000 a 8.000, aí existirá uma probabilidade de mudança de emprego, que estará variando aí conforme os valores vão sendo passados de 5.001 até 7.999. E acima de 8.000, ou seja, a partir de 8.000, todas as propostas que forem recebidas, esse indivíduo vai mudar de emprego em 100% de chance, tá? Então, é isso que está querendo dizer aquelas informações ali das probabilidades, né, das porcentagens que estão envolvidas, tá? Então, toda a nossa teoria aí dessa conjunto fuzzy, sempre poderemos estar classificando de 0 a 100% se o elemento pertence ou não pertence ao conjunto. Muito bem, então aqui é a função de pertinência, vai falar sobre esse par ordenado, isso nós já vimos aí essa informação. O que deve ficar em nossa mente é que essa função de pertinência estará calculando, então, o grau que um elemento pertence ao conjunto fuzzy. Então, essa definição é boa lá. Um conjunto, uma função de pertinência define em que grau um elemento pertence a um conjunto fuzzy. Então, é isso que nós usamos aqui, esta função de pertinência, e a partir dessa função de pertinência, estaremos classificando quanto aquele elemento, qual o grau, né, de pertinência que aquele elemento terá em determinado conjunto. Por exemplo, também, então, fizemos a questão de distância, a questão salarial. Outra forma também de modelar um conjunto fuzzy seria referente à temperatura, que é a temperatura da água, né? O termo morno. Então, Amos, você já sabe o termo morno, o que significa, né? Sim. Lá no quando a água nem é quente, nem é frio. Exatamente. Como é que seria falado isso lá no seu país? Tem uma palavra que identifique isso? É uma palavra igual. Deixa eu lembrar. Lá vocês falam francês, né? No idioma crioulo é tiède. Que seria essa questão de mais ou menos morno, né? A ideia de morno, sim, né? Não, perfeito. Então, então essas variáveis linguísticas, esse termo morno, quando a gente agora que você já conhece nosso idioma, o morno refere-se então a nem está quente, nem está frio, está uma temperatura agradável, né? Então, nesse sentido, podemos classificar a água aí estando a 22 graus, ela está fria, não está muito agradável, né? Está meio geladinha, meio fria. À medida que elevamos a temperatura, evidente que estamos com a temperatura de 22 graus, conforme vai ser aumentando essa temperatura para 23, 24, né?
Então, a partir do momento que vai aumentando essa temperatura, ela vai suavemente sendo percebida como menos fria e mais morna, né? Essa seção dura até 30 graus. Então, se nós imaginássemos de 22 a 30 graus, chegou ali na temperatura morna, né? Que está bem... o meio da temperatura morna, vamos dizer assim, seja 30 graus. Acima de 30 graus, ele vai começar a sair da temperatura morna, né? E vai chegar à temperatura mais quente. E a partir de 38 graus, ou seja, está mais quente, inclusive, que a nossa temperatura corporal, podemos considerar que a partir daí toda a água será quente. Então, com essa informação, nós podemos modelar aqui a função de pertinência, como está nesse gráfico. Vamos observar que aqui a temperatura frio, né? Vai estar 100% frio se a temperatura for de 10 graus. Então, 10 graus podemos considerar que esteja extremamente frio, né? Correto? Não é isso, mais ou menos? Não Sim. Concorda? 10 graus acho que é a temperatura quase geladeira, né? Já está até para tomar uma água mais geladinha com 10 graus. Muito bem. A partir de 10, então, qualquer aquecimento da água, ele começa a diminuir a sua pertinência dentro dos conjuntos das temperaturas frias, né? Então, a água começa a ficar mais agradável, né? Vai ficar em direção à temperatura morna, né? Depende do que vai ser feito, vai chegando à temperatura morna. A partir, então, depois de 22 graus, ali, como nós falamos, a elevação da temperatura, que está sendo mostrada nesse gráfico, ó, está subindo. Aqui em 22 graus começou a subir a temperatura. Então, conforme vai subindo a temperatura, vai ficando cada vez mais classificado como temperatura morna esta água, né? Então, vai subindo e atingirá o auge da temperatura morna em 30 graus. Então, em 30 graus, está ali considerando que está no auge da temperatura morna, ou seja, que mais pertence a esse conjunto. A partir disso, a temperatura vai subindo mais ainda, vai chegando a 35 graus. Conforme a temperatura vai subindo, o gráfico vai saindo do auge ali da temperatura morna. Então, esse cume aqui, quando chegou aqui no limite superior, em 30 graus, indica que 30 graus pertence totalmente a esse conjunto dessa temperatura morna. Então, esse 30 graus, ele pertence 100% a esse conjunto. E a partir do momento, então, 28 graus ainda não é 100%, está chegando, né, nessa temperatura. A partir do momento que passamos dos 30 graus e começamos a subir ainda um pouco mais, passando para 32, 33, então a temperatura vai descendo, vai saindo desse conjunto da temperatura morna e vai seguindo para o conjunto das temperaturas quentes. Então, a partir daqui começa de 35 graus, subindo, e atingindo o auge aqui em 50 graus. Olha, 50 graus a temperatura está bem quente. Bem quente. Então, isso aqui, via um sensor, vamos imaginar que você criou um agente inteligente para a água que vai dar banho em uma criança, uma criança recém-nascida, né? Geralmente, as mães ou os pais mesmo, quando vão dar o banho numa criança, que a criança é pequena, verifica se a temperatura da água está boa ou não. Não é isso? Essa verificação, se criássemos agente inteligente com sensor, poderíamos, por este sensor, identificar se a temperatura está fria, né, ou está morna, está em temperatura ideal, né, ali os 30 graus, ou está passando um pouquinho dos 30, né, então, ou seja, está começando a ficar um pouco mais quente, ou se aquela água está totalmente quente, inadequada aí para o banho dessa criança. Então, o agente inteligente poderia ser criado aí para classificar aí a qualidade dessa água, né, que seria usada para o banho dessa criança, tá? Então, é para essas funções que esta lógica fuzzy se adapta melhor. Pessoal, é o seguinte, agora já são 20 horas e 15 minutos. Então, vamos fazer agora uma pausa, tá? E retornaremos aí às 20 horas e 45 minutos. Tá bom, pessoal? Tá bom. Tá, jóia. Vou dar uma pausa aqui na gravação e retornaremos às 20 horas e 45 minutos.